dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para quem está estudando AutoCAD, e hoje nós vamos vir aqui com uma dica de cortes, como representar o corte aí de uma maneira bem fácil. Então aqui é Fernando Ineco e nos acompanha agora nessa videoaula. Eu vou pegar esse arquivo, deixar esse arquivo com vocês aí na descrição do vídeo, para que vocês baixem e acompanhem esse corte a partir do mesmo arquivo para que você entenda bem direitinho. Então a primeira coisa que eu vou fazer é marcar a linha de corte, ou seja, onde vai passar o nosso corte. Eu vou marcar uma linhazinha aqui, ó, bem passando aqui entre essa porta, uma porta que vai para a área de serviço do pavimento térreo, e passa cortando aqui todas as 3 suítes no pavimento superior. Então, para a gente poder utilizar o corte aqui, baixe a plantazinha aí na descrição do vídeo e comece traçando essa linhazinha para marcar o que nós vamos cortar. Importante de entender quando a gente marca uma linha de corte, que a gente vai representar esse corte, é que a parte que a gente vai visualizar, ou seja, nosso observador ele vai estar parado, né, nessa linha, olhando para o lado de cima. Então a parte que a gente vai representar no corte sempre é essa parte que está acima da linha de corte. Vou colocar aqui um exemplo, vou copiar isso aqui para o lado. E como se eu estivesse fazendo, por exemplo, uma linha de corte, e ela passasse aqui, ó, olhando, vamos supor que eu estivesse olhando para essa parte aqui, ó. Estou querendo ver essa parte da linha de corte. Então o que eu tenho que fazer? Primeiramente, selecionar tudo, rotacionar e deixar o quê? A parte que eu vou estar olhando voltada para cima. Aí sim eu posso representar aqui embaixo o meu corte e vai estar totalmente correto. Então sempre a parte que você vai representar, ou seja, a que você vai olhar, seu observador vai estar aqui olhando para cima, então essa partezinha aqui tem que estar voltada para cima, sempre a parte que você vai visualizar. Então depois de marcar a linhazinha aqui de corte, eu vou passar aqui para ler paredes, e nós vamos fazer aqui, ó, um piso, uma linhazinha que vai ser maior que a extensão da casa, maior que a extensão do pavimento térreo. Então eu comecei aqui fora da casa e fui até fora da casa do outro lado. E vou fazer um offset de 2,80, que vai ser o pé direito que nós vamos utilizar nesse corte. Então offset 2,80 aqui para cima. Então fiz a linha, offset 2,80, agora eu vou começar a fazer o quê? Descer as linhas que estão sendo cortadas. Para que a gente desça as linhas que vão ser cortadas, no caso as paredes que estão sendo cortadas, eu vou utilizar um comando que se chama Construction Lines, ou X-Lines, X-Lines, né, se você for falar em inglês. Então, XL é o atalhozinho, XL, Enter, e esse comando ele vai criar linhas infinitas no AutoCAD. E você pode utilizar os parâmetros desse comando, que estão aqui embaixo. Nós vemos aqui que tem um parâmetro horizontal, ou seja, ele vai criar uma linha infinita na horizontal, uma linha infinita na vertical, com um ângulo pré-determinado, bissetriz, que é o que? Cortando o ângulo ao meio, dividindo o ângulo ao meio, e offset, que vai ser do ponto que eu clicar, ele vai criar a partir daquela linha, ó, a partir daquele ponto, uma distância pré-determinada. Então, como eu estou querendo descer as linhas, pegar aqui, descer desse ponto para baixo, vai ser uma linha na vertical. Então eu vou entrar no parâmetro vertical, V de vertical, Enter. Então aí, ó, ele já marca a linha na vertical, fica aqui essa linhazinha infinita. Então eu só preciso clicar agora com o botão esquerdo, sempre nos pontos que eu quero marcar. Ó. Marquei aqui que essa parede está sendo cortada e vou marcar uma parede lá do outro lado, porque acima da porta vai ter parede, então eu tenho que marcar essa parede aqui também. Então marquei as 2 paredes que estão sendo cortadas no pavimento térreo, nesse corte aqui representando o pavimento térreo. Depois de marcar essas paredes, marcar as construction lines, eu vou cortar as partes de fora, porque ó, elas vão ficar infinitas. Ó. Elas vão ter sempre aqui no meu arquivo. Então, como eu preciso só da parte que está interna, eu vou fazer um trim com apenas um Enter, TR, Enter, seleciono o piso e o teto para serem as linhas de corte, Enter de novo, corto as partes de cima, corto as partes de baixo. Então eu vou ficar só com o que tem ao meio aqui, né? Só entre piso e teto. Depois que eu marquei as paredes cortadas, eu vou começar a marcar o quê? Passar aqui para ler esquadria. E eu vou começar a marcar o que está em vista, o que eu estou vendo nesse corte. Então, primeiramente, comando Xline, Enter,
V de vertical, Enter de novo. Então vou lá marcar, ó, a escada. Para quem não viu a videoaula de escada, é só voltar aí, nós temos que marcar o quê? Os pontos importantes, ó, início da escada, início do patamar e o final da escada, que vai coincidir com o quê? Com essa quina da parede aqui, ó, que está em vista. Eu tenho o vão da porta aqui em vista, essa porta, e eu tenho essa outra porta em vista também. Então o que eu tenho em vista nesse corte é o quê? Porta, a outra porta aqui, quina da parede, escada e essa janela lá atrás. Essa janela atrás eu vou colocar depois para não me atrapalhar a fazer a escada. Então depois eu volto aqui e coloco essa janela. Essa porta e janela também, né, todas as esquadrias em corte, elas são sempre o quê? Fechadas. Então eu não marco essa janelinha aqui, né, esse pedacinho de janela, tal, tudo aqui atrás, por quê? Porque essa porta vai estar fechada, então eu não vou ver nada dentro desse ambiente. Então, marquei o que eu tenho em vista, aperto ESC para sair do comando e vou fazer a mesma coisa, ó, cortar para manter só as partes internas. TR, Enter, comando Trim, seleciono piso e teto para serem as linhas de corte, Enter de novo, corto as partes de baixo, corto as partes de cima. Então aqui eu acabei de marcar tudo que eu tenho no meu corte, né? Todas as partes importantes do meu corte, o que está sendo cortado, as duas paredes e todas as linhas que estão sendo em vista. Então é a mesma coisa de você estar desenhando aonde? Na prancheta. Você colocar a sua régua paralela aqui, colocar o seu esquadro, né? E começar a descer as linhas com o esquadro. Então o que a gente está fazendo aqui é a mesma coisa. Agora eu vou fazer o que? Marcar a altura das portas. Aí eu tenho nesse corte aqui, eu tenho o quê? 3 portas para serem representadas. 2 em vista e uma porta em corte. Então eu vou lá, colocar o offset de 2,10 metros, que é a altura da porta. 2.1 Enter. Do piso para cima. E eu vou cortar só onde tem porta. Então eu tenho 3 portas aqui, eu vou fazer Trim, Enter. Seleciono só onde eu vou ter as portas. Enter de novo. E vou cortando, ó, selecionando as linhas que fazem o que? O molde do portalzinho da porta. E aqui, como ela está em corte, eu tenho que cortar essa parte de baixo, que a parede é só acima da porta. E eu tenho que representar aqui agora a porta em corte. Como é que eu represento essa porta em corte? Eu tenho que vir na planta baixa e olhar para qual lado ela vai estar fechada. Se eu fechar essa porta aqui, ela vai ficar desse lado. A folha dela vai ficar rente a essa parede. Então é justamente isso que eu tenho que fazer lá embaixo. Faço uma linhazinha aqui representando a parede, que está sendo vista lá atrás, e um offset, no caso da espessura da folha da porta. Nós estamos utilizando aqui 3 centímetros, então o offset de 3 centímetros do lado, que a porta vai ficar fechada, porque sempre portas e janelas no corte fechadas. Depois de fazer essas linhazinhas aqui, eu uso o comando Extends, X, Enter, Enter. Seleciono as pontinhas das linhas para elas descerem até o piso. Não se preocupem com a questão das layers. As layers em corte nós fazemos o quê? Mudamos depois, não mudamos antes, né? A gente faz todo o corte, depois a gente vem mudando a questão das layers. Eu tenho que fazer aqui a escada. Essa escada é a mesma que foi feita na videoaula de escada. Então, caso você não tenha assistido, é só voltar aí na videoaula de escada, porque eu vou fazê-la aqui bem rápido. Então, eu vou fazer primeiro o offset de 10 centímetros, que vai ser do nosso piso aqui e da nossa laje. Lembrando, laje depende do tipo de laje que você vai utilizar, você vai ter a espessura dela. 15, 20, 30, 40, 50, depende da laje, depende do que você está utilizando. Aqui nesse exemplo a gente está utilizando esses 10 centímetros. Então eu tenho aqui uma altura que eu tenho que vencer com a escada de 2,90, ou seja, do piso aqui até o piso do andar de cima, 2,90. O que eu fiz? A gente calculou na videoaula lá, como é a mesma escada, não vou perder muito tempo, que esses 2,90 que nós temos para vencer, e aqui o piso. Eu dividi em 17 degraus. Então, selecionei, vou dividir essa linhazinha aqui em 17 espaços iguais, que serão os meus 17 espelhos. Então, eu vou fazer o quê? Ó? Comando Divide, Div, Enter, seleciono a linha que eu quero dividir e digo quantos segmentos eu quero dividir aquela linha, no caso 17, e dou Enter. Lembrando que essa questão dos pontos, vejam lá, né, o PDDP, DDPT, desculpe, sempre confundo esse comando, DDPT, que é o Point Style,
no AutoCAD em padrão ele vem como apenas um ponto, né? Apenas um pixel. Se você deixar assim, você não vai conseguir ver. Ó. Ele vai estar dividido, ele vai estar aqui, só que você não consegue visualizar. Caso você queira visualizar, porque aqui se você tiver com o Node ligado, ele aparece aqui do mesmo jeito, ó, o ponto magnético, Object Snap, OS Enter, tá aqui, ó, Node. Então se você tiver com o Node ligado, não tem problema nenhum. Ele vai conseguir, né, o ponto magnético vai conseguir pegar os pontos, ó, mas você não vai conseguir visualizar. Caso você queira visualizar, DD, PT, Point Style, você muda para um ponto qualquer. Lá na aula na videoaula da escada eu expliquei direitinho como é que se faz isso, para que serve isso direitinho. Então eu vou colocar aqui, ó, meu degrau 30 centímetros até o piso. Copio esse degrau que eu acabei de fazer até o início da escada e saio copiando ele, ó, até o que? O patamar. Então vou subindo essa escada aqui até chegar ao patamar. Cheguei ao patamar, deleto as duas linhas iniciais, né, tanto da escada quanto a linha inicial do patamar, e vou estender a escada até a parede ali. Seleciono o piso e espelho de novo e copio até atingir o pavimento superior. Assim eu terei o que? Meus 17 degraus, todos certinho. Lembrando que essa parte é o piso do pavimento superior, não entra, e aqui eu não vou estar vendo, ó, porque onde a linha está passando, ela vai estar cortando a laje aqui, então eu não vou ver essa partezinha dentro da laje. Então, trim, enter, enter, corto essa parte dentro da laje. Agora eu faço a estrutura da escada. Uma linhazinha aqui do início do espelho até o final, ao início do outro espelho, né? Faço esse Lzinho aqui, ligo esse L do degrau e vou fazer um offset de 10 centímetros. Tanto dessa partezinha aqui, quanto do patamar, que vai ser a laje do patamar. Comando Extends, é X, Enter, Enter, até o piso, até o patamar. Deleto essa linha que eu usei de referência e corto aqui a linhazinha da escada. Pronto, então eu já tenho aqui a minha escada com o patamar e o restante dos degraus que estão subindo. Isso aqui vai ter que estar em projeção, mas eu vou deixar para colocar depois para a gente poder entender direitinho como vai ser isso aí. Então o que eu tenho aqui no pavimento térreo são todas as partes já marcadas, menos a janela, que falei que eu vou colocar depois, mas eu tenho aqui o que está aparecendo, né, e o que está sendo cortado no pavimento térreo. Vou passar para Layer Paredes e vou fazer a mesma coisa aqui no pavimento superior. Faço uma linha do lado de fora da casa, ó, não precisa nem ser alinhado, posso fazer até desalinhado aqui. Então, passando da extremidade da casa, eu saí desse ponto e fui até o outro ponto aqui, passando aqui do tamanho aqui da minha casa. Vou fazer o mesmo offset de 2,80, que é o nosso pé direito, e vou começar marcando agora as paredes cortadas. Mesma coisa que eu fiz aqui no pavimento térreo. XL, Enter, V para usar a linha vertical, Enter de novo. Vou lá e marco as paredes, ó, aqui foi a parede cortada, essa parede aqui cortada também, essa também, aqui a do banheiro, mesma coisa da parede que tem a porta em corte lá embaixo, opa, marquei errado aqui, então só voltar aqui, deletar isso, entrar no comando de novo, XL Enter, V Enter. Então marca a parede e marca aqui, por último, a última parede cortada. Então fiz o que? Marquei todas as paredes em que a linha de corte está passando cortando. Então agora eu vou fazer o trim, Enter, piso e teto, Enter de novo, corto as partes de baixo, corto as partes de cima. Então é bem simples fazer corte, gente. É só você ver o que está sendo cortado, depois marcar o que está em vista. Então a gente vai fazer isso agora. Vou colocar aqui na Layer Esquadria e vou marcar o que eu estou vendo aqui, ó. XL, Enter, V, Enter. Vou marcar aqui a varanda, não tinha marcado com parede já porque ela não vai ficar na Layer Paredes. Vou só colocar aqui a varandazinha, ó. Vou colocar a porta aqui dentro, ó, que eu estou vendo essa porta lá atrás. Porta aqui do banheiro. Dentro desse cômodo eu não vejo nada, só parede, então não marco nada. Aqui nessa circulação tem o vão da porta, então vou marcar. Nessa outra circulação eu vou ver a janela lá atrás, ó, então marco aqui a janela. E dentro do banheiro eu vejo também a janela alta lá atrás. Ok. Então eu tenho agora marcado aqui tudo que eu tenho em vista e a varanda aqui do lado.
faço a mesma coisa. Trim, Enter, piso e teto, Enter de novo, corto as partes de fora embaixo, corto as partes de fora em cima. Vou marcar a altura das portas. Eu sei que eu tenho uma porta aqui no segundo quarto e a porta do banheiro em corte. Olhando na planta baixa, nós temos essa portazinha aqui do quarto e a porta do banheiro em corte. Então, vamos fazer isso agora. Offset 2,10 do piso para cima. Eu vou usar o trim com um Enter só, marcando só onde tem porta. Marco essa porta, venho aqui, marco a outra porta e marco a porta do banheiro, que vai ser cortada, que no caso é essa paredezinha aqui. Por que eu estou usando um Enter só? Para não acabar cortando linha sem querer aqui. Eu já identifiquei que aqui é porta, aqui também e essa outra. Então eu só vou cortar essas portas, eu não vou sair cortando tudo. Então eu não vou acabar errando sem querer aí o corte, né? Então aperto o Enter para poder cortar e saio selecionando só as linhas que eu quero tirar. Onde eu estou precisando tirar a linha, eu vou lá e clico nela. Eu não interferi em nada no desenho, só onde tem porta. Novamente, tenho que fazer a representação da porta em corte, vou na planta baixa, olho para qual lado que a porta fica fechada, no caso, o lado de dentro do banheiro, e represento dessa maneira. Faço uma linha de um lado e do outro da parede, offset de 3 centímetros, que é a espessura que nós estamos utilizando na porta. Depois, é X de Extends, Enter, Enter, vai até o piso. Eu tenho que marcar agora o que? A altura das janelas, do peitoril da janela e do tamanho da janela, tanto nessa janela baixa aqui do corredor, quanto na janela alta do banheiro. Então a altura que eu coloquei aqui, vou colocar aqui a altura de 1 metro de peitoril e 1,10 de janela. Ela vai ficar nivelada aqui com os 2,10 da porta. Então já vou puxar aqui. Então foi 1 metro de peitoril, 1,10 metro de janela. Trim, Enter, só seleciona a janela, Enter de novo, corta as linhas que você não quer. Pode ser feito isso aqui também com fillet, não tem problema. Mesma coisa eu vou fazer aqui, vou colocar pé direito, peitoril de 1,80 e vou colocar aqui 60 centímetros de janela. Então tá aí, nossa janelazinha do banheiro. Trim, Enter, seleciono só a janela, corto só as partes de onde? De fora. Então fiz aqui tanto janela baixa quanto a janela alta. E vou marcar agora aqui a altura do guarda-corpo dessa varanda. Fazer um offset de 1,10 e marcar aqui o guarda-corpo. Trim, Enter, seleciono só o guarda-corpo e marco. Lá atrás eu vou ter outra linha que vai fazer o que? Representar a varanda chegando aqui na parede. Então eu tenho que marcar essa linha também. Venho aqui e faço uma linhazinha para cá. Ok, então nós temos agora todas as partes importantes do nosso corte, tanto no pavimento térreo quanto no pavimento superior. O que tem para ser representado já está aqui. Agora nós temos que organizar as layers, né? Então eu vou fazer aqui um offset de 10 centímetros, só para representar a laje aqui em cima, e vou começar a fazer as layers. Entro no Layer Properties, LA Enter, e nós vamos criar algumas layers aqui. Acho que até nesse meu aqui já está criado. Tá, deixa eu ver. Pronto. Layer Estrutura. Então temos que criar uma Layer Estrutura. É só vir aqui nesse primeiro íconezinho aqui, e criar, né, New Layer. Estrutura na cor magenta. Deixa eu só aumentar aqui para vocês verem a cor. Estrutura cor magenta. E vista 1, amarelo. Vista 2, vermelho. Vista 3, ciano. Lembrando que essas cores eu estou utilizando nesse arquivo. Por quê? Porque essas cores elas significam que a estrutura ela vai ser a pena mais grossa. Vista 1 vai ser a primeira coisa que o meu observador vai estar vendo. Então ele vai estar mais grosso do que é cortado, que no caso vai ser parede. Depois, um pouco mais distante, vai vir o que? Vista 2, que vai estar em vermelho, que vai ser mais fino que amarelo. E ciano, mais fino que vermelho. Então, quanto mais distante o objeto ou o elemento estiver do observador,
mais fino deve ser a layer. Então, essa questão de vista 1, 2, 3, 4 e por aí vai, no corte, significa o quê? A espessura das penas. Quanto mais próximo, vista 1, mais grosso, e quanto mais distante, né, vista 4, 5 e por aí vai, mais fino a sua layer. Então, sempre pense assim, o meu observador está aqui. Quão distante está isso dele? Então, você vai colocando as vistas. A gente vai fazer isso já já. Primeiro, eu vou marcar aqui a estrutura. A gente vai colocar uma vigazinha passando em cada uma dessas paredes para a gente ver como é que funciona. Então, eu vou fazer uma viga aqui de 30 centímetros, do teto para baixo. E vou cortar aqui, trim, enter, enter. Fazer o corte deixando só nas paredes. Obviamente que tem casos que ela não vai ficar só na parede, ela vai passar no meio do ambiente e tal, tudo mais. Aqui a gente está pegando só como exemplo. Opa! Tenho que fazer uma coisinha aqui antes. Pronto, o que eu vou fazer é o seguinte. Cortei essas partes e eu vou cortar a junção da parede com a laje. Aqui e aqui. E depois vou cortar o que? Essas partezinhas aqui de cima que eu vou substituir com outra linha. Por quê? Porque ela vai ficar na layer estrutura e não na layer parede. Então eu tenho que cortar para colocar aqui outra linhazinha. Então vou colocar essa linha aqui e vou sair copiando para as outras paredes aqui. Para cá, para cá. E vou fazer também a viga do teto que vem até aqui, a nossa varanda. Então, faço a linhazinha da varanda até lá em cima. O que eu posso fazer? Posso logo copiar isso para lá. Copy desse ponto para esse. Deleto essa linha que eu acabei de fazer só para nivelar. Eu vou fazer agora o fillet fechando as extremidades da casa. Então, F, Enter, M, Enter, né, de fillet múltiplo. Linhas de dentro com linha de dentro, linha de fora com linha de fora. Mesma coisa do outro lado. Como a linha de dentro aqui já está feita, não vou fazer de novo. Então aqui eu fechei a estrutura todinha, laje e viga. E vou colocar tudo isso na layer estrutura. Então vai tudo isso aqui para a layer estrutura. Depois eu começo a fazer o quê? Vejo o que tem em primeiro plano, né? No caso a gente começou aqui para o pavimento superior. Eu vejo o que eu vejo primeiro e depois vou colocando a sequência, né, das vistas nas layers. Então eu estou vendo aqui primeiro essa porta em corte e essa portazinha aqui em vista. Então essas duas portas, tanto essa aqui em corte quanto essa porta aqui em vista, vão estar aqui na layer vista 1. O que eu vou ver depois vão ser o quê? Vista 1 vai estar também, a gente coloca também a varandazinha ali. Então vou colocar aqui a varanda, vista 1. Depois eu vou ter as duas janelas. Então as duas janelas vão estar em que? Vista 2. São os segundos elementos, né, que eu vejo. Então, vista 2. E depois lá atrás eu tenho a outra portazinha aqui do primeiro quarto aqui e tenho a linha da varanda lá no fundo. Então eu faço o quê? Essa porta e essa linha da varanda, vista 3. Então eu acabei de organizar as vistas aqui do pavimento superior. Vamos fazer a mesma coisa agora no pavimento térreo. Vou fazer a viga do mesmo jeito, 30 centímetros para baixo. Vou cortar, trim, enter, enter. Corto aqui. Ele vai cortar um pedacinho aqui dentro da escada, né? Então não esqueça de retirar. Do outro lado, a mesma coisa. Corto as partes que estão excedendo, né, que eu vou ter que trocar a layer. Mesma coisa aqui. Essa parte de cima vai ser o piso da varanda. Então, como eu não sei o tamanho direitinho, eu vou deixar aqui para depois ajeitar. Vou fazer aqui essa linha e aqui do mesmo jeito. Já posso fazer até em cima, deleto isso, uso o trim para cortar essa pontinha. Toda essa parte de cima vai para quê? Layer estrutura. Então, estrutura. Primeiras coisas que eu vejo, porta em corte, as duas portas em vista e a quinazinha aqui da parede. Então, tudo isso vai ser o quê? Vista 1. Então, tudo isso aqui vai para a layer vista 1.
Depois eu tenho lá atrás, ó, o primeiro lance até o patamar da escada e a janelazinha lá atrás, que a gente vai marcar já já. Então, o primeiro lance, esse primeiro lance aqui da escada até o patamar, ó, até essa parte de baixo, eu vou colocar em vista 3, porque é a última coisa que eu estou vendo lá atrás. E o que tiver aqui para cima, tanto em projeção quanto os espelhos, eu vou colocar em vista 2. Aí vamos fazer o seguinte, ó, vista 2 aqui tudo. O que eu tiver que colocar em projeção eu seleciono e eu vou mudar o Line Type. Ó. Aqui no Line Type eu vou mudar para Hidden 2, que é o que a gente está utilizando aqui como tracejado. Então o Line Type aqui dentro dessa eu mudei para Hidden 2. Então pronto. Agora eu vou marcar a janelazinha lá atrás. XL Enter, V Enter e vou marcar essa janela. Por quê? Porque agora eu já tenho a minha escada feita, já tenho tudo certinho. Eu só vou colocar o local onde essa janela vai ficar. Tá vendo que é uma janelona bem grande e ela vai começar onde? Ela começa a 30 centímetros do nosso patamar. Então vou fazer uma linhazinha aqui do patamar, offset de 30 para cima aqui. E vai ser aí que ela vai começar. Então eu vou fazer um fillet para cá. E a continuação dessa janela até ela encontrar aqui do outro lado vai ser em tracejado. Então eu vou colocar aqui, até ela encontrar lá, ó. Posso fazer um trim mesmo. E vou fazer um trim aqui para cima, ó, da laje. Opa, coloquei Y, TR, Enter. Só seleciono a laje, Enter de novo. Retiro isso aqui. Então o que eu fiz? Eu marquei a janela. Sendo que essa janela ela vai estar em vista 3. Então vou colocar logo vista 3. E essa parte de dentro vai estar tracejada. Então o Line Type dela vai estar em Hidden 2. Então nós temos lá, ó, janela zona, toda tranquila, na vista 3, onde está tracejado, tudo certinho. Então aqui até agora nós temos o nosso pavimento térreo, nosso pavimento superior, separados, né? Nós vamos unir agora os dois pavimentos. Vou mover ele só um pouquinho para baixo aqui, para que eu faça o quê? Selecione todo o pavimento superior, com exceção do piso aqui, porque o piso do pavimento superior já é o teto aqui, já é essa estrutura aqui, essa laje, né? E eu vou mover bem aqui da quina, ó, da parede, até onde ela deveria estar aqui em cima, para essa quina da parede. Então acabamos de colocar um corte do pavimento térreo, né, em cima do corte do pavimento superior. Porque o corte ele passa, né, ele corta a edificação por completo. Ele não corta, você não representa um pavimento, depois representa outro pavimento separado. É tudo por completo. E vou marcar aqui agora o que, ó, sai a partezinha onde vai estar a viga da varanda. Eu vou copiar lá para a pontinha e vou fazer o fillet múltiplo. F Enter, M Enter, linha de dentro com linha de dentro, linha de fora com linha de fora. Então aqui nós fizemos a representação, né? Posso deletar essa linha. Isso aqui é a representação básica, já para começar a entender corte. E eu vou marcar agora o que? Vou colocar aqui na layer de cada um, vou até marcar com uma layer qualquer, e depois vou fazer o match prop, a abertura das esquadrias. Para saber como marcar a abertura da esquadria, você vai lá na planta baixa, olha qual que é o lado que a porta está fixada na parede, ou seja, onde estão as dobradiças, e qual que é o lado que ela move, que ela está solta, né? Então você vê o lado que é fixado e vê o lado que é solto. E você vai representar dessa seguinte maneira. Ó. Sempre a representação é assim, lado que tem a ponta, essa ponta aqui é onde eu seguro para mover, e o lado maior do triângulo, né, a base desse triângulo aqui, é onde ela está fixada na parede. Então vou marcar todas as aberturas. Mesma coisa lá em cima, as portas, ó. Tá esse lado aqui, mesmo lado. Lados opostos, né, aqui do pavimento térreo. Então vou marcar, ó. Onde é fixo, eu sempre falo assim, dobradiça, maçaneta, dobradiça. Mesma coisa do outro lado, ó, dobradiça, maçaneta, dobradiça. Eu pego na maçaneta para abrir, né? Não na dobradiça, por isso que eu falo dessa maneira. E a janela, a gente vai decidir como vai ser a janela. Vamos supor que essa minha janela ela vai girar num eixozinho aqui central. Então eu vou fazer o quê? Ó? Onde ela gira, vai ser o quê? A parte maior do meu triângulo, onde ela está fixa, né? E onde eu consigo mover, vai ser a parte menor. E eu tenho que indicar que aqui
é o que? O pivô, onde ela está girando. Ela está girando a partir desse ponto. E se eu tiver, por exemplo, uma janela que ela gire em um ponto bem aqui, assim, ó, eu tenho essa janela de 60, eu vou fazer que ela está girando a 20 centímetros. Está fixo, ó. Esse ponto aqui é fixo, ela abre, essa parte vai para fora e essa parte entra para dentro da casa, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, ponto fixo, ponto que se move, ponto fixo. Mesma coisa aqui, ponto que se move, ponto fixo. Deleto essa linha que foi só de referência e marco aqui que esse é o pivô. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou passar todas as layers para as respectivas vistas, né? Então eu faço o quê? Match Prop, MA Enter, seleciono aqui porque aqui vai estar na vista 1, ok. Vista 1 aqui também, então já posso marcar. Seleciono aqui vista 2 e marco também. Aqui também. E seleciono aqui vista 3 e marco. Tem gente que gosta de utilizar o tracejado numa cor branca, uma cor neutra, né, que vai ser bem fininha. Aqui a gente está utilizando o corte, eu vou utilizar na mesma cor das vistas. O que eu vou fazer agora? Selecionar aqui essas linhas. Posso até selecionar todas, não tem problema nenhum, porque eu vou só trocar o Line Type, vai ser trocado geral. Todas elas, ó, que estão mostrando aberturas, e vou trocar aqui o Line Type para Hidden 2. Então todas agora vão ficar o quê? Tracejado, no sentido de abertura das esquadrias. Então eu espero que vocês tenham gostado aí dessa primeira aula de corte. Depois nós vamos voltar aí com uma aula fazendo as achuras, criando aqui as fundações, colocando telhado, tal, tudo mais, para a gente poder finalizar esse corte. Então, se você gostou, dê o seu like aí no vídeo, compartilhe com o pessoal. Qualquer dúvida pode perguntar aí nos comentários que eu vou estar tirando as dúvidas. E um grande abraço e bons estudos. Até mais!